Salut, bonsoir, bonsoir à tous e a toutes. Vamos animar aqui, né? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no meu canal. Toda terça-feira às 8 da noite a gente tem esse encontro ao vivo. Só que na semana que vem coisas diferentes vão acontecer por aqui e eu já vou explicar tudo com detalhes como vai ser. Mas antes disso, deixa eu dar aqui a boa noite para vocês que estão entrando. Uau! 620 pessoas já assistindo no primeiro minuto. E agora eu quero bonsoir. Já aproveitamos aqui, já vamos gastar o nosso francês. Inclusive, vou ensinar isso na aula de hoje. Para cumprimentar alguém à noite, a gente usa bonsoir. Bonsoir! Já podem escrever aí nos comentários se você já sabe. E quem não sabe, fica comigo que vai aprender. Deixa eu ver. Ângela, Ana Cristina, Michele, Lucy, Carla, Alice, Elton, Lúcia. Tem muita gente aqui chegando. E claro, hein? Já deixem o like de vocês. Quero ver todo mundo com o dedinho aí curtindo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, faça-me o favor, hein? Embaixo aqui você tem um botãozinho inscreva-se. É assim que é escrito? É, porque o meu está escrito inscrito. Eu já sou inscrita no meu canal. Bem, é o seguinte. Acredito que hoje tenha muitas pessoas novas aqui que ainda não conhecem o francês com a Lígia e que ainda não falam francês. E a aula de hoje está simplesmente maravilhosa. Por quê? Ela é ideal para você que ainda não sabe nada e você que já sabe alguma coisa, você vai adorar rever algumas coisas e também saber das curiosidades e diferenças culturais entre o Brasil e a França. Porque quando a gente aprende o idioma, a gente também precisa aprender mais sobre a cultura desse lugar, para onde a gente sonha em ir e também para entender melhor como esse povo funciona. Então hoje, o tema da nossa live, da nossa aula é 7 fatos bem franceses que você precisa saber antes de ir à França. E você vai adorar saber dessas curiosidades. E aí, junto com essas curiosidades, eu vou ensinar vocabulários e frases importantes para você já usar durante uma viagem. Estão preparados? Eu tô. E bora que bora. Mas olha, estou vendo poucas curtidas aqui. Pra gente começar a nossa aula com tudo, eu quero ver todo mundo dando um like. Já curtiram? Sim ou sim? Elza, tá todo mundo aqui. Eu começo a falar o nome de vocês, vocês aparecem, né? Vocês são safadinhos. Muito bem, eu vou falando o nome de todo mundo. Então, o que vocês acham? Que tem várias coisas diferentes entre França e Brasil? O que você acha? Que nós somos muito diferentes dos franceses? Um pouco. Ah, eu tinha que colocar uma questão aqui que eles falam também, que eles são muito paqueradores. Vocês acham o quê? Que nós somos muito diferentes dos franceses? Eu escuto muito pessoas que vão à França e falam assim: ai, eles foram grossos comigo num restaurante, aconteceu alguma coisa. E aí eu começo a ouvir as histórias e logo identifico. Essa pessoa não sabe do jeito deles, do jeito que eles agem nessas situações. E quando a gente sabe disso, a gente vai entender e não vai ficar sofrendo. Então, quando a gente conhece um pouco mais da cultura, da tradição e do jeito deles serem, a gente evita perrengues
e sofrimentos à toa, d'accord? Olha lá, o pessoal, sim, eu acho parecido. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que é muito diferente. Olha o Sérgio aqui. Somos sim muito diferentes, a Rosilene também. Acredito que temos muitas diferenças. O Roger. Preciso aprender francês de qualquer jeito, então vem comigo. Bom, eu vou fazer uma introdução em francês. Para quem não sabe nada ainda, pode ouvir e eu vou traduzir em seguida. Apprendre une langue, c'est aussi découvrir la culture du pays, ses traditions et ses rituels. Então, aprender uma língua é também descobrir a cultura do país, as suas tradições e os seus rituais, tá? Então, não é só aprender os verbos, como fazer uma frase. É muito mais do que isso. Apprendre une langue, c'est aussi découvrir la culture du pays, ses traditions e ses rituels. Mais uma frase aí. Venez découvrir des habitudes typiquement françaises. Então, venham descobrir hábitos tipicamente franceses. Venez découvrir des habitudes typiquement françaises. Então, vamos começar. Eu prometi 7 fatos, mas ainda tem uns bônus no final e bem curiosos, hein? Então, fique comigo até o final. Número 1. Le rituel du bonjour. O ritual do bom dia. Como assim, Lígia? No Brasil, a gente também fala bom dia para as pessoas. Você vai à padaria cedo, de manhã, você chega e fala assim: bom dia, senhora. Eu gostaria de 5 pãezinhos. Você fala assim na padaria? Bom dia, senhora. Não, senhora, bom dia só. Fala um bom dia. Mas normalmente eu vejo as pessoas chegando no balcão e falam assim: 2 pãezinhos, 3 pãezinhos. A gente não tem essa obrigatoriedade, infelizmente, de cumprimentar essa pessoa antes de fazer um pedido. Na França, isso é um rituel, é um ritual. Antes de você se direcionar a alguém, fazer algum pedido, uma solicitação, você precisa falar um bonjour. Se for à noite, bonsoir. Tá? Chegando no restaurante, não fala direto. Une table pour 2 personnes. Uma mesa para 2 pessoas. Não. Bonjour, messieurs. Bonsoir, messieurs. Une table pour 2 personnes. Então, é obrigatório. Lígia, mas e se eu não disser isso? Aí que eu vejo alguns perrengues acontecerem. O garçom não vai atender direito, ele vai fazer pouco caso, ele vai ser grosseiro e você não vai ter lá uma bela experiência, tá? Então é um ritual mesmo. Antes de começar a conversar com alguém, cumprimente. Bonjour, bonjour, monsieur, que é bom dia, senhor. Bonjour, madame. E à noite, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. E entrando nas padarias, em lugares comerciais, a gente até gosta de ouvir. Eles falam até cantando. Bonjour. Você entra no lugar, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Tá? Então, é um ritual. Aqui na tela temos outros cumprimentos e outras expressões que eu vou ensinar para vocês. Quero ver todo mundo treinando aqui embaixo. Sabe por quê? Quando a gente lê algo novo, a gente escuta, a gente tenta reproduzir e a gente escreve, a gente aprende muito mais. Bonjour é uma palavra só em francês, hein? Tudo junto.
Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. O com I, sempre som de uá. Bonsoir. Eu posso falar um oi, só que esse oi é entre amigos, com pessoas que eu conheço ou entre jovens. Salut. Não é salut, tá bom? É salut, salut. E eles cantam assim também. Salut, porque a letra U é o famoso biquinho do francês. Então é um U com I. U. Tenta aí. Aê! Então não falamos salut. Não existe isso. É salut, salut. E para se despedir, coloquei aí do lado o tchau. Au revoir. Au revoir. E eles juntam tudo e falam rapidinho. Au revoir. Au revoir. Se eu quero desejar que essa pessoa tenha um bom dia, então usado na despedida, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Oups. Au revoir. Bonne journée, messieurs. Au revoir. Bonne journée, madame. Então, bonne journée normalmente vem acompanhado aí do au revoir. E se for à noite, bonne soirée. Bonne soirée. Tenha uma boa noite. Continue tendo uma boa noite, hein? Tudo bem? E olha, uma curiosidade. O salut está aí como olá, mas o salut também é usado para falar tchau. Então, ele é usado na entrada e na saída, mas entre os jovens. Então, se eu me despedir de vocês agora, por exemplo, eu posso falar salut. E se eu chegar, salut, usado nas duas situações. Combinado? Então, hoje uma aula bem legal. A gente fala de cultura e também aprende muito vocabulário e expressões. Então, chegando em qualquer lugar, primeira coisa, cumprimente essa pessoa. Bonjour, bonsoir, salut. E na despedida, au revoir, bonne journée, bonne soirée. E dica de pronúncia, a letra E. Sempre que tiver esse acento, que em português é E, a gente vai ler com o som fechado. Journée, soirée. Combinado? Nossa, que aula rica essa, hein? A gente nem começou ainda. Então, não passem perrengues, cumprimente as pessoas na França. Já tá lá, né? Vai falar um bom dia. Já tá lá, gasta esse francês que você tá aprendendo aqui. Fale um bom dia e que essa regra sirva para o Brasil também, a gente gosta, tá bom? Bom, beijinhos ou aperto de mão, como será que a gente deve cumprimentar as pessoas na França, hein? Será que a gente deve dar beijinhos? E se der, quantos beijinhos devemos dar? Eu moro no estado de São Paulo. Aqui a gente cumprimenta com um beijinho. E tá ótimo. No Rio, e eu não sei se tem em outros lugares no Brasil, são 2 beijinhos. E quando eu tô com cariocas, eu acho muito estranho, porque eles vêm e aí eu paro em um, parece que eu sou mal educada, né? Não, não tenho esse hábito. Na França, vocês sabiam que, dependendo da localização, eles podem dar de um beijinho até 5. Misericórdia! Imagina você chegar num grupo de amigos e cumprimentar um a um com 5 beijinhos, acabou a festa. Já pode ir embora. E eles têm esse hábito de cumprimentar todos da mesa. Inclusive, os beijinhos não são exclusivos somente das mulheres. No Brasil, só as mulheres beijam, né? Na França, não. Entre os homens também isso pode acontecer. Então, se você olhar e ver 2 homens se beijando para cumprimentar, o que causa um pouco de estranhamento no Brasil,
lá é comum. Então, 2. Numéro 2. La culture de la bise. Bise é o beijo. Ah, Lígia, mas quando eu me despeço de alguém, eu falo bisou. Também é beijo em francês, tá bom? Então, bisou, B-I-S-O-U, bisou, a gente também pode usar para se despedir. Un gros bisou, um grande beijo. E bise também. Qual que é a cultura, então, do beijinho na França? Les Français font la bise pour se saluer. Então, os franceses se beijam para cumprimentar. Même les hommes, mesmo os homens. Então, aqui, beijar alguém, a gente usa a expressão faire la bise, que ao pé da letra é fazer o beijo. Faire la bise. Je fais la bise. Les Français font la bise. Eles se beijam. E o verbo cumprimentar, olha que legal, como que era o oi? Salut! O verbo cumprimentar é saluer, se saluer. É o se cumprimentar, um cumprimenta o outro, tá bom? E homens, só porque apareceu aí, homme. E mulheres, femme. Curiosidade. Bom, existe também a forma de dar as mãos. E em francês é ce serait la main. Ce serait la main. Mas em que situação isso acontece? Numa situação mais formal, de trabalho, em que você queira manter um distanciamento. Por exemplo, eu chego com os meus alunos lá no Instituto Le Cordon Bleu Paris para eles fazerem um ateliê de pâtisserie. E a gente sempre está lá, o pessoal que nos acolhe, a Camille e agora tem um outro moço que está me atendendo, a gente não se cumprimenta com beijinhos. E eu também não sou dessas tão dada assim. Então, a gente se encontra lá e on se serre la main. A gente dá as mãos, tá? Então, manter um distanciamento, questões de trabalho, um aperto de mão. Mas entre os amigos, faire la bise, se beijar. Olha aqui, a Florimar falou que em Fortaleza são 2 beijinhos também. Em São Paulo, 1. Rio eu sei que são 2. E verdade, 5 é muito, né, Marcele? Salut! Muito bem, estão gostando até aqui? Então, curiosidades culturais e também vocabulários. Então, nós vimos aqui 2 fatos por enquanto, hein? A questão do le rituel du bonjour e la culture de la bise. Tem bastante coisa para a gente compartilhar ainda. Número 3. Ao falar com alguém na França, olha, já estou deduzindo que vocês vão aprender francês, ir para a França e conversar com as pessoas, tá? Sair do modo aqui irreal. Vamos já visualizar isso acontecendo. Chegando lá, eu vou conversar com a pessoa. Como que eu vou tratá-la? No você, no senhor, uma maneira mais próxima, mais formal. Isso aqui não é tão claro no Brasil, mas lá é muito. Existem 2 pronomes de tratamento. A gente pode chamar a pessoa no tu, e aí a conjugação de verbo vem toda no tu também, hein? Então, tu parles français, tu habites en France, tu aimes les croissants. A gente conjuga os verbos tudo no tu. Ou a gente pode tratar essas pessoas no vous. E os verbos agora vêm tudo no vous também, hein? Então, vous habitez en France, vous parlez français, vous travaillez, vous aimez. Então, quando a gente decide
usar um desses pronomes de tratamento, a gente leva com eles toda a conjugação de verbo. Tudo bem? Mas quando usar o tu ou vous? É o seguinte, en France, on utilise vous en signe de respect et de formalité. En revanche, on dit tu à des amis ou à des proches. Então, na França, a gente usa o vous como um sinal de respeito e de formalidade. Então, é o seguinte, se você não conhece a pessoa, ou se essa pessoa é mais velha, ou uma relação de trabalho, seu chefe, seu superior, os seus avós, você vai tratá-los no vous. Mas entre amigos, com os próximos, parceiros, colegas, às vezes de trabalho do mesmo nível, crianças, você vai usar tu. Resumindo, se você for para a França amanhã, você conhece alguém lá? Não. Então, quer dizer, não sei, pode ser que conheça, né? Tô deduzindo, mas aposto que a maioria não, porque vai a turismo, não conhece. Então, você não conhece as pessoas, então você vai tratá-las no vous, porque o tu leva-se um tempo para conquistar, tá bom? Então, prepare-se para formar as frases no vous, aprenda a conjugação dos verbos no vous e você vai ser sempre muito bem educado. Combinado? Então, repita comigo aqui. Vous, que a gente pode traduzir como senhor ou senhora, ou tu. Trago duas frases aqui. Como que eu pergunto em francês? Como vai você? Como vai você? Usando vous em situações formais. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Esse som do allez-vous é o T do comment que juntou com um A. Como vai você? Repitam comigo. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous, madame? Comment allez-vous, monsieur? Então, olha, você já cumprimenta. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Nossa, você já ganhou estrelinhas. O francês, o parisiense, já sorriu para você, que é algo difícil. Eles não costumam sorrir. Essa é uma diferença cultural, viu? Nós, brasileiros, a gente sorri. Eu sorrio muito. Aliás, eles estranham, eles falam, nossa, você sorri. Eu já ouvi isso muitas vezes. Porque o parisiense não costuma sorrir assim como a gente. Mas, se você for educado, as portas vão se abrindo. Então, bonjour, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? E entre amigos, eu vou usar o tu. Essa pergunta fica, comment vas-tu? Comment vas-tu? Olha lá, o verbo se adapta ao pronome. Tu vas, vous allez. É o verbo ir. Como vai você? Comment vas-tu, Michel? Comment vas-tu, Stéphanie? Temos uma pessoa com nome francês aqui, isso nos ajuda, hein? Entenderam a diferença do vous e tu? Qual escolher? E é legal aqui essas duas palavrinhas, porque a gente trabalha também a pronúncia em francês. O com U tem sempre som de U. Então, a gente fala vous, som de U mesmo. E o tu não é o biquinho, porque a letra U sozinha não tem som de U, tem som de U. Então, vous, tu. Tô ajudando vocês a limpar a pronúncia de vocês, hein? Très bien. Então, esse foi o fato número 3. Quando usar vous e tu. Vamos avançar para o fato número 4. Passer des heures
à table. Passer des heures à table. Numéro 4. Então, passar horas à mesa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gastronomia francesa é um patrimônio mundial imaterial da Unesco. É algo muito importante, essa maneira de se comportar à mesa à la mode française, tá? Então, os franceses prezam muito por esse momento. Então, se você vai em um restaurante, né, para fazer a sua refeição, não estou considerando a corrida do dia a dia. Os franceses comem sanduíche na rua, pegam uma salada, vão no parque, no dia a dia do trabalho, tá? Mas se você sai para fazer uma refeição, não tenha pressa. Os franceses vão passar horas ali. O serviço parece ser lento, mas é que eles acham que a gente tem que curtir esse momento. Passar horas na mesa. Então, vem aqui. Dans le pays où la gastronomie est patrimoine culturel, manger et boire, c'est sacré. Então, no país onde a gastronomia é patrimônio cultural, comer e beber é sagrado. Então, vou ler mais uma vez. Dans le pays où la gastronomie est patrimoine culturel, manger et boire, c'est sacré. C'est sacré, tá? E agora eu vou mostrar para vocês quais são as etapas de uma refeição completa na França. Tudo em francês, hein? Bora lá. A refeição francesa. Refeição em francês é repas. Le repas français. Le repas français. Então, quais são as etapas da refeição? A gente começa com uma entrada. A entrada é l'entrée. L'entrée. A entrada. Depois vem o prato principal. Le plat principal. Le plat principal. Depois do prato principal, outra curiosidade e diferença do Brasil. Eles comem os queijos depois do prato principal. Aqui no Brasil, a gente costuma beliscar uns queijinhos antes e nunca depois, como se fosse uma sobremesa. E na França isso acontece. E às vezes, o pratinho de queijo vem no cardápio lá no lugar da sobremesa. Curioso isso, não é? Vocês sabiam? Você sabia disso? Ah, algumas refeições tinham queijo no final, é isso aí. Então, se eles vão servir uma refeição completa, o queijinho vem no final, tá? E depois, então, a sobremesa. E sobremesa é le dessert. Le dessert. Podem fazer esse som de S. Dessert. Porque se fizer dessert, vira deserto, tá? Palavras muito próximas na questão da pronúncia. Le dessert, le dessert. Então, essas são as etapas. Vamos repetir? L'entrée, le plat principal, le fromage, le dessert. Temos essas etapas todas. E eu quero ensinar vocês, para ninguém passar fome nem sede na França, 2 verbos de sobrevivência. O verbo comer, manger, manger, e o verbo beber, boire. Minha barriga tá roncando, foi só falar de comer e beber. Gente, j'ai faim, tô com fome aqui, hein? Não jantei ainda. Je n'ai pas encore dîné. Ainda não jantei. Manger, boire.
Bom, então manger é o verbo comer, mas eu falo eu como, je mange. O som vai lá para cima, je mange. Je mange du pain. Aliás, se você for à França, você vai comer muito pão, muito, muito pão. Por quê? Outra tradição e que não é comum aqui no Brasil. Em todo restaurante que a gente vai, a gente se senta, o garçom já traz, sem te perguntar nada, uma cestinha de pão. E é o pão deles, a baguete, tá? Porque lá na França não existe o pão francês. Choquei agora, hein? Lá não existe esse nosso pãozinho aqui do Brasil, que todo mundo come todo dia. Aliás, tá na moda de não comer mais esse pão, né? Mas muita gente come. O pão francês vendido no Brasil não existe na França, não. E dizem que na época, acho que, sei lá, na década de 20, muitos brasileiros, os ricos, os burgueses, iam à França e viam lá baguete. Aí vinham para o Brasil e falavam para os padeiros, né? Aquele pãozinho. Aí foi se transformando e chegando nesse formato do pãozinho de hoje. Eles falavam assim, esse é um pão francês, né? Que é mais ou menos, é bem, bem diferente. Então, daí que veio a origem do nosso pãozinho como uma cópia, não muito bem sucedida, da baguete francesa, tá? Então, voltando no comer pão. Quando a gente vai à França, os garçons servem pãezinhos, a baguete sempre fatiada em cestinhas de pão. Esse pão nunca é cobrado. Aqui no Brasil, você pede um pãozinho, vem lá na conta. Esse pão não é cobrado. Você pode pedir a manteiga para acompanhar e que vale a pena porque a manteiga francesa é boa e a melhor é da região da Normandie, que é o norte da França, onde ficam as vaquinhas, tá? Os pastos, então o leite da Normandie é o melhor da França. Então, você pode pedir quantas cestinhas de pão você quiser, com a manteiga também. Então, je mange du pain avec du beurre, com manteiga. Ah, Lígia, mas como eu chamo o garçom e peço pãozinho? Atenção ao chamar o garçom, outra curiosidade. No Brasil a gente fala, ô amigo, ô parceiro, ô chefe, ou assovia. Isso assim, eu não sei que lugar vocês frequentam. Uhul! Né? Mas na França não, eles têm essa tradição também. A gente nunca acena com o braço alto. A gente nunca chama em voz alta um garçom. Aliás, garçom é uma palavra francesa, mas quer dizer menino. O garçom do restaurante é serveur. Então, para chamar o garçom, a gente também não fala serveur. A gente vai fazer assim, monsieur, monsieur. Então, é um gesto delicado, o braço não tão alto, e a gente trata o garçom de monsieur, senhor, e a garçonete de madame. Madame, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. E às vezes só um olhar e um gesto assim já basta. E o garçom vai vir até a mesa. Quero mais pão. Monsieur, plus de pain. Plus de pain, s'il vous plaît. Tá? Super simples essa frase. Mais pão. Plus de pain. Monsieur, plus de pain, s'il vous plaît. Monsieur, du beurre, s'il vous plaît, para você pedir uma manteiguinha para acompanhar. Tudo bem? Então, je mange du pain. Quando eu vou para a França, eu engordo porque eu como pão, não são nem os doces, são os pães. E beber em francês é boire. Eu bebo, je bois. Je bois. E claro que eu coloquei vinho aí, né? Porque vinho
Eu não sei se vocês sabem, num cardápio de restaurante, uma taça de vinho é mais barato do que uma garrafinha de água. Então, je bois du vin. Je bois du vin. Estou falando devagar, repetindo várias vezes para você repetir comigo aí em casa. Je bois du vin. Vin, abertinho assim. Je bois du vin. Eu bebo vinho. Tudo bem? Estão gostando? O que vocês estão achando até aqui? Tô falando várias coisas fora do que está escrito, mas a ideia é trazer um pouco de curiosidades e essas diferenças para a gente não sofrer. Aliás, questões dessas em restaurante é o que faz os brasileiros mais se exaltarem, falando que os garçons foram mal educados. Se você chega no restaurante se sentando antes de falar com o garçom, é extremamente grosseiro. Se você chama um garçom falando ou com gestos assim, extremamente grosseiro. Aí o garçom não vai ser nada gentil com você. É tipo, toma lá da cá. Toma lá de cá, como que fala isso? Toma lá da cá. Estou amando, que bom, Elizabeth. Rosângela, que bom. Estão gostando? Sim. Bom, vamos então sair agora do restaurante. Nós vamos falar dos queijos franceses. Indo à França, a gente precisa. Tudo bem que eu sei que algumas pessoas não podem, mas a gente precisa, se puder, comer pão, comer as baguetes, os croissants. A gente fala croissant, baguete, brioche. Então, comer as partes, os pães. E a gente também precisa comer os queijos. Quantos tipos de queijo existe no Brasil? Eu sei que hoje existem vários produtores menores, então a nossa quantidade de tipos está aumentando. Mas se a gente vai ao mercado hoje, a gente encontra o quê? Parmesão, mussarela, queijo prato, gorgonzola, provolone. Cabe quantos? Vai, uns 20? Nem conhece tanto. A gente vai no mercado no Brasil, a seção de queijos é tímida, normalmente, não é? É uma portinha, é um freezerzinho. Na França, bem, se a gente vai no mercado e que oferece assim várias opções, pode ser um corredor inteiro de queijos. Inclusive, outra parte curiosa. Na França, se você vai à padaria, que se chama boulangerie, você vai encontrar o que na padaria? Pão e talvez doce. Aí é uma boulangerie, pâtisserie. Só isso. Ah, Lígia, mas no Brasil eu compro pãozinho, queijo e presunto, não é? Na França, não. Você não acha o queijo e o presunto na padaria. Ou você vai ao mercado, ou você vai depois nas lojas especializadas. O queijo você vai encontrar na fromagerie. É uma loja só de queijo. O presunto você vai encontrar na charcuterie. É a loja só de embutidos. Então, para montar um misto quente, você precisa ir em 3 lugares na França ou no mercado, tá? Então, lá eles são muito especialistas. Então, le monsieur fromager, ele é especialista em queijo, tá? Então, você pode ir em casas especializadas. Voltando à quantidade de queijos. Na França, existem centenas de tipos de queijos diferentes. Depende da cidade, da região, do tipo de solo, do bicho, etc. Então, tem muita opção para todo mundo. E aqui eu vou citar o nome de alguns queijos, só para vocês ouvirem o nome deles em francês, tá bom? Temos Brie, que a gente encontra aqui, Brie, Camembert, Cantal, Chèvre,
que é o queijo de cabra. Emmental, raclette, que é aquele que derrete, eles colocam em sanduíches ou em cima de batatas e charcuterie dos presuntos. Roquefort, que é aquele todo mofadinho, bem, entre muitos outros, tá bom? Então, aqui, o fato número 5, les Français raffolent du fromage. Os franceses são loucos por queijo. E se você não gosta de queijo, não fale isso para um francês. Ele vai se sentir de verdade ofendido. Então não fale, je n'aime pas ce fromage. Ce fromage. Isso é grosseiro demais para eles, porque eles valorizam muito esse produto. Então, fale, je préfère du pain. Je préfère ne pas manger de fromage. Então, eu prefiro não comer o queijo, eu prefiro o pão, mas não fale, eu não gosto de queijo. Tá bom? Então, en France, il existe une grande variété de fromages. Dans le repas, il est servi sur une assiette avant le dessert. Então, na França, existe uma grande variedade de queijos. Na refeição, ele é servido em um prato, une assiette, avant le dessert, antes da sobremesa. Tá? Então, nas refeições, ele é servido no final, antes da sobremesa. Vou ler mais uma vez. En France, il existe une grande variété de fromages. Dans le repas, il est servi sur une assiette avant le dessert. Bem, agora o que eu quero ensinar para vocês como pedir um queijinho na França. Vocês vão usar essa expressão mágica. Podem escrever aqui embaixo. Eu gostaria. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais une assiette de fromage. Eu gostaria de um prato de queijo. À partager, para compartilhar. Quando aparece assim no cardápio, à partager, é para você compartilhar com os amigos. E aí, num barzinho, num lugar mais descolado, eles podem servir uma tábua assim de queijos para você só beliscar tomando um vinhozinho, tá? Então, existem essas duas situações para a gente comer o queijo. Ou no final da refeição, para encerrar ali o paladar, ou você só vai comer isso, vai beliscar. Une assiette de fromage à partager. Às vezes pode vir no seu cardápio a palavrinha un plateau, que é uma tábua de queijos. E o por favor, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Então, para pedir qualquer coisa educadamente, você pode usar je voudrais, je voudrais. Nunca fale eu quero, que seria je veux. É grosseiro também, tá? Então, je voudrais une assiette de fromage à partager, s'il vous plaît. Combinado? Então, como fazer pedidos educados? Vocês aprenderam aqui. Je voudrais e coloquem o por favor. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maravilha! Olha, temos o vídeo do queijo. Eu já podia ter passado. Pode pôr. É o seguinte, os franceses são tão cricas, não posso falar assim, né? É que eles levam tão a sério a questão dos queijos que a gente não pode cortar os queijos de qualquer forma. Cada queijo, dependendo do seu formato, tem o corte certo para ser feito. Aliás, eu coloquei no material em PDF que a gente preparou e que está
lindíssimo. Eu coloquei um vídeo extra de curiosidade que está na página 5, tá? É um videozinho deles mostrando os cortes do queijo, mas é bem animadinho. É só vocês clicarem no link que a gente compartilha aqui no material em PDF. Tá? Então, cada queijo tem um jeito certo de ser cortado também. Bom, número 6. Vamos para o número 6. Esse aqui eu vou ser bem mais breve. Arriver 15 minutes en retard. Chegar 15 minutos atrasado. Como assim? Os franceses não são os britânicos, que são extremamente pontuais. Os franceses acham educado se você chegar em um compromisso com eles, um convite para ir à casa de alguém, se você atrasar 15 minutos. Eu também acho educado. Você atrasa, né? Eu atraso. Mas por quê? E é exatamente por isso. Às vezes pode ter um imprevisto ali em quem está organizando, acontecer alguma coisa. Então, 15 minutinhos é aquele tempinho de tudo se ajeitar. Olha aqui. Les Français n'arrivent pas à l'heure. Eu vou começar de novo porque tinha mais coisa para ler e a entonação muda. Les Français n'arrivent pas à l'heure exacte d'un rendez-vous. Ils arrivent 15 minutes en retard. C'est le quart d'heure de politesse. Os franceses não chegam na hora exata em um encontro, um rendezvous. Eles chegam 15 minutos atrasados, en retard, atrasados. C'est le quart d'heure de politesse. É o quarto de hora, os 15 minutos, de boas maneiras, de educado, para você ser educado, de politesse, para você ser polido, tá bom? Então não precisam ser tão precisos em questão de horário, eles já estão acostumados. E outra dica cultural rapidinho, se você for convidado a ir na casa de um francês, nunca vá de mãos abanando. Por tradição, a gente sempre leva um agrado para quem está nos recebendo. Acho que no Brasil também isso é uma gentileza, né? Você pode levar uma garrafa de vinho, que é o que eles mais fazem, ou uma flor para a dona da casa, alguma coisa para mostrar esse lado gentil. D'accord? Falando de politesse, quero ver vocês aí anotando essas boas maneiras em francês. Expressões muito importantes. Como agradecer em francês? Merci beaucoup. Merci. Posso falar só merci, que é obrigado. Muito obrigado. Merci beaucoup. Eu sei que a gente escreve um monte de coisa e fala só beaucoup. O francês é mais fácil falar do que escrever, mas no intensivão da semana que vem eu vou dar dicas preciosas da pronúncia e da escrita também. Merci beaucoup, muito obrigado. De nada, de rien, de rien. Perdão, pardon, pardon, monsieur, pardon, madame. Me desculpe, eu sinto muito. Je suis désolée. Je suis désolée. Quando tem dois ezinhos, é porque é uma mulher que está falando, mas o som é o mesmo. Je suis désolée. Com licença, excusez-moi. Excusez-moi. Por favor, s'il vous plaît. S'il vous plaît. E a frase aí, eu gostaria de. Je voudrais. Je voudrais. É uma maneira bem educada de fazer qualquer pedido. Então, vamos lá repetindo comigo. Merci beaucoup. De rien. Pardon.
Je suis désolée. Excusez-moi. S'il vous plaît. Je voudrais. Je voudrais. Então, olha, cole isso na geladeira, corte esse pedaço, leve esse material se você estiver de viagem marcado à França. Você vai usar todas essas expressões o tempo todo. Elas são a chave de la politesse para você ganhar os franceses lá, tá bom? Merci beaucoup. De rien. Pardon. Je suis désolée. Excusez-moi. S'il vous plaît. Je voudrais. Ufa! Agora eu vou começar um fato número 7, mas com as imagens. Com o nosso vídeo que eu preparei para vocês. Fato número 7, gente. Que é isso, produção? Misericórdia. Cadê? É só isso o vídeo? Ah, tá demorando aí, né? Número 1, número 2. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, produção? Então, esse é o fato número 7. Eu vou falar sobre o quê? Olha que delicada essa, meu Deus do céu. Nossa, muito raffinê, super chique aqui, hein? Tô ficando boa nisso. Muito bem, Sueli. Observem esse banheiro lindíssimo. Banheiros assim, olha que interessante. Na França, a maioria dos banheiros de casa, né, para tomar o banho, tem banheira. Inclusive, meus alunos questionaram no hotel que nós ficamos. Aliás, a gente sempre fica nesse hotel, ele é muito bom. Lígia, mas por que tem banheira? A gente tem um chuveiro em cima, a gente usa o chuveiro. E a gente tem que ficar entrando na banheira. Elas tinham medo de escorregar. Falei, bem-vindo à França, vocês estão na França aqui, né? Então, no banheiro que tem para você tomar banho, normalmente tem uma banheira. Claro que tem um chuveiro também, mas os franceses curtem uma banheira. E o banheiro de banho normalmente se chama, pode colocar lá, la salle de bain. Sala de banho. Acho que isso vem da época dos castelos, né? Épocas reais. Então tem a sala do banho, la salle de bain. E o curioso aqui, que em muitos apartamentos, muitas casas, onde a gente toma o banho, não é onde a gente usa o vaso sanitário. Então, em muitos lugares, eles são separados em 2 cômodos. Até o hotel que nós estávamos, alguns quartos foram reformados e eles estão colocando junto agora, que eu acho que é mais comum. Mas também em hotéis, eles costumam colocar um banheirinho separado do chuveiro, tá? Então, les toilettes sont séparées de la salle de bain. Les toilettes sont séparées de la salle de bain. Então, quando a gente fala toilette, é o lugar do vaso sanitário, que são separados da sala de banho. Ah, Lígia, mas onde eu fui era tudo junto. Tem tudo junto. Eles estão mudando, parece que está modernizando, mas tem muitos apartamentos. Eu já fiquei em vários apartamentos e casas também. Não, casa não. Apartamento, que em Paris a gente não acha casa. Apartamento térreo eu já fiquei. Tudo separado, tá bom? Então, banheiro, para usar o vaso sanitário, a gente chama de les toilettes. Les toilettes. E é uma palavra no plural em francês. E o banheiro com chuveiro, la salle de bain. La salle de bain. Curioso isso, né? Eu acho legal. Eu acho melhor separado. Eu também, porque 2 pessoas conseguem usar ao mesmo tempo. Acho ok. Aí tinha alunas minhas, às vezes, reclamando que no quarto delas era separado e onde tinha o toalete não tinha uma pia para lavar a mão. Aí elas ficavam assim, não tem uma pia.
Mas aí era só ir ali do lado e lavar as mãos, enfim. E é engraçado de compartilhar isso, que são os choques culturais, que no Brasil a gente não encontra assim, né? Tem um lavabo em casa, mas não é onde a gente usa, ali é para visita. Mas na França não, as pessoas de casa usam os ambientes separados. E curiosidade também, nos banheiros da França, no toilette, tem um cestinho de lixo. Tem. Mas até se você vai em restaurante, em lugar público, esse cesto nem é tão grande. E parece que quando vai o nosso grupo de brasileiros, o cesto começa a transbordar de papel. Por quê? E eles odeiam isso. No Brasil, a gente não pode jogar o papel no vaso sanitário. Todo banheiro que a gente vai está escrito: não jogue papel no vaso, não é? Na França é o contrário. Tudo é preparado, o tipo do papel, a tubulação, o tratamento de água, esgoto deles. É para jogar o papel no vaso. E a gente fica meio bugado. Pode ou não pode? Ai, meu Deus, vai entupir tudo. Então, é para jogar o papel no vaso sanitário. E o lixinho é para você jogar outras coisas, como um absorvente, um cotonete, alguma coisa diferente do papel higiênico, tá? Então, alunos que vão viajar comigo, quero ver, hein, nos restaurantes, não quero ver aquelas lixeiras transbordando, não. Os franceses têm nojo, eles falam que tem que jogar fora, tem que jogar no vaso, tá? Então, não joguem o papel na lixeira, e lixeira é poubelle. Eu acho uma das palavras mais lindas do francês. Poubelle. Que de belle não tem nada. Tá bom? Bom, se você está andando pela cidade, apertou, como que pede? Onde é o banheiro? Onde pergunta? Como perguntar isso? Em francês é où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Então, entrou no restaurante, onde é o banheiro? Palavra de sobrevivência, isso, essa frase, hein? Essa eu não sabia quando a gente foi. Essa é importante. E faz falta, não é? Eu fiquei tipo, letonete, madame. Olha, les toilettes já ajuda. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Outra questão cultural. Se você está andando na rua e entra num restaurante só para usar o banheiro, eles ficam bravos. Você precisa consumir alguma coisa. Mas eles ficam muito gentis se você pedir assim, un café et les toilettes. Se você tomar um cafezinho, eles já liberam o banheiro para você e tá tudo bem, tá? Então, outra questão cultural aí. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? S'il vous plaît. Onde fica o banheiro? Lembrando que em francês é uma palavra no plural. D'accord? Muito bem. Agora, gente, é o seguinte, eu vou falar de alguns clichês. Existem clichês na França, a gente não sabe se é verdade ou não, as pessoas falam por aí. E eu vou mostrar alguns clichês com alguns vídeos divertidos e a gente vai discutir se são ou não fatos, tá? Clichês. Les clichés sur les Français. Os clichês dos franceses. Il existe beaucoup de clichés sur les Français. Certains correspondent à la réalité. D'autres sont sans doute exagérés. Quel cliché connaissez-vous? Então, existem muitos clichês sobre os franceses. Muitos são verdade, outros são exagerados. E aí, quais clichês vocês conhecem? O primeiro aí, hein? Nós vamos falar da baguete. Les Français se promènent avec une baguette sous le bras. Será que os franceses andam mesmo na rua com uma baguete embaixo do braço? E aí, pode colocar as imagens. Olha a baguete francesa, gente. É deliciosa. A farinha é diferente, eu não sei, é muito boa. Então, os franceses andam carregando essas baguetes. Normalmente, elas vêm envoltas de um papel.
Essa moça está carregando o pacote assim, mas sim, muitos levam a baguete aqui para poder ter as mãos livres. Então, esse é um clichê real, tá? Então, le français, oui, se promène avec une baguette sous le bras. Une baguette, s'il vous plaît. Então, para você pedir numa padaria aí uma baguette. Que mais? Quem aí já falou que os franceses são mal-humorados? Ils sont râleurs et se plaignent tous les temps. Será que eles são rabugentos e reclamam o tempo todo? Bem, a gente não pode considerar os franceses de Paris somente. Por quê? A fama de rabugento vem dos parisienses. E sim, eles são râleurs, eles são rabugentos. Por conta, eu acho, do monte de turista, o clima tá sempre frio, né? A maior parte do ano frio. Então, eles são. E eles têm o hábito de reclamar. Eles reclamam, às vezes, sem perceber que estão reclamando. É um hábito deles. Então, a gente não pode levar para o coração, não pode sofrer. E eles xingam, eles fazem sons, eles fazem caras e bocas. Esse é um parisiense. Quanto mais para o sul da França, eles sorriem mais, porque lá tem mais sol. Então, eles falam... Puff, então, eles bufam, fazem isso mesmo, tá? E xingam. A gente pode ver na rua, no trânsito. Quelle merde! Falam mesmo. Ou putain! Tô ensinando palavrão para vocês aqui, viu, gente? Quelle merde! Às vezes até mais. Quelle grosse merde! Que merdona! E tipo aquele filho da P, eles falam putain, putain. Então eles falam isso pelas ruas. Briga de trânsito sempre tem também. São parisienses, gostam de reclamar e eles têm essa cultura de reclamar. Então não levem para o coração não. Faz assim, faz igual eles. Bom, será que esse é clichê ou não, hein? Coloque o vídeo primeiro. Ai, desculpa. La manifestation, la grève. O que vocês acham? Clichê ou réalité? Será que é verdade? Oui! Les Français aiment faire la grève. Os franceses amam fazer greve. Então, sempre que eu estou na greve, a gente ouve assim: oh, attention, il y aura la grève de métro, la grève des contrôleurs. Sei lá, sempre tem uma greve. Quando eu tô na greve? Quando eu tô na França, a gente sempre ouve que tá tendo uma greve. Só que lá as greves são organizadas, eles anunciam o dia, o horário, todo mundo fica sabendo e todo mundo se organiza. Inclusive o endereço onde eles vão fazer essas manifestações. Então você evita de passar nesses lugares. Então, sim, é da cultura deles. Inclusive, eles têm a cultura de debater, de falar sobre política, de falar sobre problemas. Então, eles gostam disso. E sempre vai ter uma greve, tá bom? E mais uma aí. Será que eles bebem vinho? Será que todos os franceses bebem vinho? Bom, temos umas imagens aí maravilhosas, né? Aí temos um vin rosé, aí um vin rouge, e temos também, tem o branco? Le vin rosé, le vin rouge e le vin blanc. Le vin blanc. E você viu ali os colegas
Quando a gente brinda na França, a gente precisa brindar e olhar nos olhos da pessoa, tá? Tradição também. E o porquê eu não posso falar para menores. É o seguinte, se você brindar e não olhar nos olhos da outra pessoa, eles dizem que isso te traz um azar. São 7 anos sem amar alguém, sem fazer, sem amar. Então, gente, não vale a pena, olha pro coleguinha, brinda direito, não é mesmo? Então, será que en français, on boit du vin tous les jours? Será que os franceses bebem um vinho todo dia? Clichê ou réalité? Não posso generalizar todas as pessoas, né? Mas a grande maioria bebe sim todo dia. Uma tacinha, un verre de vin. Então, uma taça sempre está ali acompanhando eles, ou num cigarro, porque eles fumam bastante, nos terrasses, nas calçadas dos cafés, e durante as refeições sempre tem uma tacinha de vinho. Então, como que pede uma taça de vinho? Je voudrais un verre de vin rouge. Então, eu gostaria de uma taça de vinho tinto. Je voudrais un verre de vin rouge. Se for rosé, je voudrais un verre de vin rosé. E o branco? Je voudrais un verre de vin blanc. Je voudrais un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Aprenderam a pedir o vinho aqui, em tradição da França. E, finalmente, algumas comidas esquisitas que existem por lá. Escargot, que são esses caramujos? E a gente cita no texto aqui as grenouilles, que são as rãs. Sim, os franceses comem escargot e comem também grenouille. Será que eles comem mesmo? O que você acha? Come. A rã eu vejo menos nos cardápios e nas mesas. Normalmente uma entradinha vem só a coxa, la cuisse de grenouille. Mas escargot está em quase todos os cardápios e vem como uma entrada. Normalmente você pede 6 ou 12 unidades. A Stephanie provou. O que você achou? É bom, porque tem esse molinho aí de ervas, é uma manteiga com ervas e fica com o gosto disso. E a textura, eu acho que parece de coração de galinha. Um pouquinho mais mole, né? O coração é mais resistente. Eu gosto, toda vez eu como, tá? Mas fica aí a critério, ninguém é obrigado a nada nesse mundo, né? E grenouille eu nunca provei. Não sei, não tive a oportunidade. Mas vou um dia. Então, tous les Français mangent de grenouilles et des escargots. Aqui a gente está colocando todos. Não sei se todos, mas é tradição, eles comem sim. Prof, qual a textura do escargot? Olha lá, Marcele, acabei de falar, né? Parece um coração de galinha, não sei se você come. Então é uma carne assim, um pouquinho mais resistente, mas nem tanto. É gostoso. É feio de se ver, porque ele é escuro, né? Mas o gosto é bom, eu gosto de manteiga com ervas. Basicamente isso. Um molho pesto, exatamente. Bom, então, gente, aprendemos muitas coisas nessa aula. Fala sério? Então, uma aula mais cultural, com alguns vocabulários, algumas palavrinhas importantes para esse universo da língua francesa. E aí, gostaram? Magnifique! Oui, oui, eu adorei, muito bom, amei. Ufa, eu também amei e quero agradecer a participação de vocês aqui. Combinado? Se você quer falar francês,
Pisa onde eu piso. E se você tem um sonho de falar francês, dê a ele a chance de se realizar. Merci beaucoup, un gros bisou e au revoir!